nossos convidados e participantes que abriram sua agenda hoje para ouvir esse bate-papo, né, no ecossistema de Venture Capital nos próximos minutos. Esse é mais um vídeo da Cadimotec Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadimotec, além de investir em startups, tem como propósito de valor compartilhamento do conhecimento e experiências desse ecossistema de startups. E hoje, para esse papo, nós convidamos Cristiano Andrade, Head of Inward Investment Brasil Latam, do DBT, Department for Business and Trade. Lembrando vocês que é muito importante dar o seu like, comentar e compartilhar esse conteúdo. Só assim, o algoritmo maníaco depressivo do YouTube vai levar isso para mais gente. Senão ele não leva, é o alimento dele. Então, eu conto com isso com você que está assistindo a gente. Então, por favor, Cristiano, muito obrigado por estar aqui. Conta pra gente, conta pra sua audiência, quem é Cristiano Andrade? Eu já dei uma futucada no LinkedIn, tá lá. Curioso e viajante global. Já gostei. Legal, Gilberto. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, batendo esse papo. É sempre uma honra e um prazer grande mesmo trocar essa ideia. Bom, sou Cristiano Andrade, né? Rapidamente, assim, minha formação é em administração, não é necessariamente direta, apesar que eu tive uma segunda formação em sistemas de informação, então do mundo da tecnologia, mas tive a chance aí de morar bastante tempo fora do Brasil, viajar bastante e vivenciar a questão de ecossistema, tecnologia no Brasil e fora do Brasil durante alguns anos. Isso, de alguma forma, me ajudou para trabalhar para o governo britânico. Hoje, atualmente, eu trabalho para o governo britânico, para o Department for Business and Trade. É como se fosse um ministério, né? É o Ministério de Relações Internacionais, é um braço do Ministério de Relações Internacionais do governo britânico, que tem escritórios e times espalhados pelo mundo. Então, eu faço parte do time aqui do Brasil e o time que eu lidero, em específico, atua no processo de apoio à internacionalização de empresas brasileiras. E aí vai do espectro desde a fase muito inicial, ou seja, aquela empresa que não entende nada sobre o mercado britânico, precisa ter minimamente de informações para entender como é que pode operar, o que tem que ser feito, a grandes empresas que já estão no Reino Unido, grandes marcas, né? Tipo Itaú, Bradesco, Natura, que no caso é a Avon, né? Não propriamente a marca Natura, mas enfim, são grandes empresas brasileiras, multinacionais, e que a gente apoia, né? Em cada caso, em cada contexto, a gente tem um trabalho diferente. Ao longo dos anos, a gente tem feito um trabalho muito especial para o ecossistema de startups brasileiro, startups, scale-ups e empresas de tecnologia, onde a gente tenta apoiá-las nessa visão de internacionalização. Ou seja, se a gente olha para o mercado internacional, como é que o contexto Reino Unido pode funcionar para desenvolver negócios? E aí eu explico um pouquinho mais depois como é que a gente faz isso. Acho que está sem volume, Gilberto. Que bom. Então, essa sua curiosidade, né, te levou a sair do Brasil, né, tá um tempo fora e hoje está conectado em todo esse ecossistema londrino, né, apoiando e ainda fazendo a ponte, né, Brasil, Londres e, quiçá, outros lugares do mundo. Pô, super bacana, né, saber desse seu lado aí de que viveu fora antes de chegar nessa carreira internacional. Cris, assim, a gente sabe que tá fora do Brasil, o mercado britânico não é um mercado, é um mercado regulado, né? E assim, tem várias dúvidas que eu queria abordar com você, desde jurídicas tributárias, inovação e tal, mas você já deu esse briefingzinho do DBT, né? O DBT, o Department Trade, tem um status de ministério, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho mais, porque eu estou entendendo que ele tem uma atuação bem abrangente e até por eventos, 2 anos que eu tive na Europa, né? Eventos que vão gente do mundo inteiro, né? E eu entendi que tem DBT espalhado pelo mundo também, ou seja, é um ministério com tentáculos, né? Inclusive, você está aqui no Brasil, não é isso? No final? Isso, exatamente. A gente fica aqui em São Paulo, fica aqui fisicamente dentro do consulado, que fica em Pinheiros, em São Paulo, e tem um time que trabalha, o time que eu lidero, apoiando, como eu falei, as empresas brasileiras. Mas existem outros times, né, dentro do DBT. Eu vou começar pelo Brasil, depois a gente faz aí na visão global. Então, como é que funciona? Você tem a embaixada, que está em Brasília, né, que tem aí as relações consulares, e a embaixadora, a Stephanie Alcar, que é a pessoa mais importante do governo britânico aqui no Brasil, né? Só que para as relações bilaterais acontecerem, existem várias pautas e agendas que o governo britânico com o governo brasileiro, por alinhamento histórico, interesses particulares de cada um e dos dois juntos, trabalham. Então, nesse sentido, o governo britânico tem times
que trabalham nessa pauta bilateral. Então, o DBT, né, o DBT, é o Department for Business and Trade, são os times que cuidam das relações bilaterais de comércio e investimento. Então, essas duas palavrinhas aí juntas é que são os pilares que definem o que é que a gente faz. Então, no meu caso, eu trabalho para a parte de investimentos. Eu apoio as iniciativas de investimentos de empresas brasileiras, que a gente trata como investimento, porque há um esforço, né, da empresa de tentar abrir mercado, de entender como explorar as oportunidades do mercado britânico, e isso é visto, obviamente, como um investimento. E tem o inverso também, que é o comércio ou também investimento, de certa forma, das empresas britânicas que olham para o mercado brasileiro. Então, o time que eu lidero cuida da parte Brasil para o Reino Unido, e outros times setoriais, que são 8 setores, então infraestrutura, educação, aeroespacial, saúde, não vou lembrar de todos os 8 agora, mas são 8 setores que são prioritariamente trabalhados aí pelo governo britânico com esses times, apoiando empresas britânicas a fazerem o que eu faço, de certa forma, para cá para o Brasil, ou seja, apoiando empresas britânicas a investirem e fazerem mais negócios e desenvolverem oportunidades aqui no mercado brasileiro. O meu trabalho, como eu falei, é ao contrário. Então, dentro dessa realidade, existem outros times que trabalham na América Latina, muito semelhante ao que a gente faz aqui: Argentina, Chile, Colômbia, México. E aí, quando a gente monta operações, por exemplo, missões da América Latina, a gente articula com esses outros colegas que têm trabalhos semelhantes nesses países. E essa escala é global. O Reino Unido tem relação diplomática, eu não vou, se eu não errar o número, são mais de 120 países. Então, todas, não necessariamente todos esses países têm essa infraestrutura ou essa estrutura de times como a gente tem no Brasil. O time do Brasil é um dos maiores do mundo, vale salientar isso em relação ao DBT, para operar no país. O Brasil é um país continental com bastante coisa acontecendo e tem uma prioridade grande dentro da visão do governo britânico para a América Latina. Então, a gente tem essa representatividade, ela está em número de pessoas. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente deve estar em torno de 40, 45 pessoas só para o DBT, né? Só para a parte aí que forma essas relações comerciais de investimento. E existem esses outros times espalhados em outros países. Então, por exemplo, quando uma empresa brasileira ela vai para o Reino Unido, se localiza, né, e cria, vamos chamar o CNPJ, que é o Companies House britânico, e ela é uma empresa britânica, né, mesmo sendo brasileira, ela passa a ter acesso a essa rede de internacionalização que o governo britânico apoia, ou seja, do Reino Unido para o resto do mundo. E isso é um dos grandes diferenciais que a gente vê para as empresas internacionais, não só a questão do mercado, estamos falando do quinto, sexto maior mercado global, então um supermercado, mas ao mesmo tempo, numa lógica de infraestrutura comercial bilateral muito bem definida, que a empresa, mesmo sendo brasileira, mas então localizada no Reino Unido, ela pode usufruir disso. Então, na prática, como é que acontece? Por exemplo, uma empresa brasileira que se localiza em Londres, que não necessariamente precisa ser Londres, pode ser qualquer lugar do Reino Unido. E ela quer abrir uma extensão da operação dela de negócio, uma visão de estratégia. A gente tem casos como esse. Para a Índia, vamos dizer assim, ou para a Ásia, não necessariamente para a Índia, mas para a Ásia, vamos lá. E havendo times como o que eu lidero aqui, a empresa pode acessar, porque ela vai ser o viés ou o capítulo britânico da empresa acessando e expandindo internacionalmente. Então, há uma relação muito interessante de visão global que esses times do Reino Unido, esse time do DBT no mundo, pode apoiar empresas, obviamente britânicas, mas que podem ser de origem brasileiras. Interessante, ou seja, a partir do momento que eu tenho uma Companies House, que é o abertura do CNPJ, eu já passo a ter um acesso a esse mercado global muito mais facilitado por estar dentro desse britânico. Então, o DBT, realmente, esse tentáculo dele pode te colocar em vários lugares do mundo com muita facilidade. E quando a gente fala de apoio governamental, esse é o apoio governamental, ou tem mais ainda outros tipos de apoio governamentais oferecidos pelo mercado, pelo governo britânico? Tem bastante. Tem bastante coisa. Eu tentar aqui fazer um mapa de coisas que a gente pode trabalhar, né, para a empresa na hora que ela entende que o mercado britânico, e aí quando a gente fala mercado, não é só, no caso, claro, você pode vender a qualquer momento, mas eu falo como estrutura de negócios que pode apoiar aí a tua expansão e desenvolvimento realmente de forma internacional. O Reino Unido ele tem uma característica muito forte, né, de política pública muito bem estabelecida.
Então, os programas têm um tempo de vida bem longevo, né? Você tem programas de incentivos que eles são reformulados, mas eles têm uma continuidade muito grande. Isso ajuda bastante, porque você consegue acessar, ter uma estabilidade na política, né, de desenvolvimento, que você consegue realmente ter uma visão de longo prazo. Eu vou tentar materializar num exemplo, que acho que é mais fácil. Por exemplo, quando a gente fala sobre VCs, Venture Capitalists, né? As empresas, investidor tradicional que quer investir em startups. No Reino Unido, existem programas que a pessoa física pode literalmente abater do seu imposto de renda o risco que ela vai investir em startups. Tem uma mecânica aí que eu não vou explicar agora, mas posso explicar depois, passar mais informações. Mas isso já é bem estabelecido e, por isso, nos últimos 20 anos, fez com que o mercado de investimentos, né, para startups no Reino Unido, depois dos Estados Unidos e da China, é o maior do mundo. É o terceiro maior do mundo. Então, você tem um ecossistema ali muito bem estabelecido, porque atrai a atenção desses investidores não só pela estrutura legal, regulatória, mas também pelo ecossistema que é ali por conta, uma coisa leva a outra, né? Cria um ecossistema muito forte e interessante para que esses investimentos aconteçam. Então, tomando isso como um exemplo e ampliando em escala, existem uma série de incentivos diretamente para as empresas, né? Em termos de P&D, em termos de, se você investe em P&D, você consegue ter um rebate ou trazer de volta isso aí abater aí do teu imposto de renda como empresa, por exemplo. Tem a questão de desconto, programas de contratação. Então, tem vários elementos que você consegue aí usufruir, dependendo do tamanho do programa, do tipo de iniciativa que você tem, que são incentivos dados diretamente à empresa, como tem incentivos e estruturação regulatória que sustentam o ecossistema funcionando, ou a forma de funcionar do ecossistema. E isso torna um ambiente muito interessante. Então, por exemplo, hoje, quando você olha para o Reino Unido, o ecossistema de empresas de tecnologia, ele é o maior da Europa. Se você pega o que está acontecendo numa escala aí, dependendo da forma que você olha, a Alemanha e a França, o Reino Unido consegue representar os dois juntos no mesmo tamanho, na mesma proporção. É como se fosse meio que 50% do que significa todo o mercado da Europa, né? Então, é um mercado muito estruturado, muito grande e com esse diferencial, né? As regras regulatórias, os incentivos, elas são muito bem definidas e claras. Obviamente, é muito competitivo, né? Isso não quer dizer que é fácil, mas competitividade pode ser associada à musculatura de negócio. Na hora que você consegue trabalhar por dentro de um ecossistema como esse, aprende a desenvolver essa capacidade, tecnicamente você está pronto para concorrer em qualquer mercado global. Com uma diferença que, que eu falo muito para as empresas brasileiras, é o nível de receptividade que o Reino Unido tem quando você compara, por exemplo, em algumas situações com os Estados Unidos e com a China, né? Onde é um mercado grande, interessante, mas talvez não tão fácil de você operar quanto na cultura ocidental que o Reino Unido traz e conexões históricas com o Brasil. Nossa, eu fiquei surpreso agora. Esperava o posicionamento na Inglaterra, né? De ser o terceiro maior mercado de investimento, né? Só atrás dos Estados Unidos e China. Pensava que o mercado árabe, por exemplo, é muito falado. Você vê empresas brasileiras hoje recebendo investimentos de Dubai, né? Dos Emirados Árabes. Eu pensei que o mercado árabe fosse hoje, tivesse mais investimento em tecnologia do que o mercado inglês, né? Fiquei surpreso agora. Isso que você falou, eu tenho ouvido muitos benefícios. Quem vai se aprofundar falando, é impressionante. Quem no local tem realmente uma série de benefícios, né, para investir em startups, né? Eu tenho uma investida em, se der problema na startup, eu vou perder meu dinheiro como brasileiro, mas os investidores que fizeram recuperam uma boa parte. Ainda na parte de governo, né? Eu me lembro de um papo que a gente teve lá atrás, eu achei muito legal, eu queria que você abordasse também, que é, pô, se você precisa de um apoio, de um regulador, né? Eu queria que você explorasse um pouco isso, né? Que também eu acho que é um negócio bem diferente. Não, é verdade. A gente tem situações de empresas brasileiras que, obviamente, quando começa o processo de internacionalização, elas estão aí em um mercado, digamos assim, bem regulamentado. Por exemplo, fintech, né? Fintech, de forma geral, tanto aqui no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, onde você tem uma estrutura de negócios que investe em inovação, precisa de alguma forma estar regulamentado. As regras do jogo precisam estar claras, né? Regulamentação, em outras palavras, é ter a regra do jogo clara para todo mundo, para daí você gerar competitividade. O Reino Unido, obviamente, é um ambiente regulamentado para várias atuações. O Brasil, quando a gente olha, tem algumas coisas que a gente faz muito bem feitas, que chamam a atenção e que
podem ser, por exemplo, traduzidas para o contexto britânico e que estimula essa inovação lá também. E aí, nesse sentido, na hora que você faz essa transferência, você precisa interpretar isso, localizar a tua tecnologia. O que você faz aqui no Brasil, dentro das regras brasileiras, parece poder funcionar dentro do mercado britânico, mas tem um jeito lá que precisa ser realmente validado. E aí, para fazer isso, como aqui no Brasil, você tem um agente regulamentador, né, que olha para isso aí e fala assim, olha, é possível, não é possível, e aí como é que isso pode funcionar? Então, a cultura de sandbox, né, que um jargão comum aí de testar tecnologias, de experimentar coisas dentro de uma forma controlada, regulamentada, mas trazendo a inovação para o mundo real, isso surgiu, de uma certa forma, dentro do Reino Unido, dentro do ambiente financeiro, né? Do sistema financeiro londrino, porque o sistema financeiro londrino, ele junto com o Nova York, é um dos maiores sistemas mais conectados no mundo. Então você tem demandas, né, de tecnologias que elas são muito peculiares e, ao mesmo tempo, globais. Então, a gente tem casos de empresas brasileiras que, naturalmente, querem levar a sua tecnologia, experimentar essa tecnologia dentro do ecossistema. E eu, como representante aqui do governo britânico, o time que a gente toca aqui, na hora que acontece de uma empresa que está internacionalizando a sua operação e está querendo fazer isso dentro do mercado britânico, a gente apoia esse processo, ou seja, a gente mostra o caminho das pedras com quem a empresa pode, deve falar. Em vez dela estar se perdendo, a gente tenta direcionar o esforço dela para que a energia realmente fique focada para que ela atinja um sucesso mais rápido. Aí é onde entra o nosso trabalho e benefício, né? A gente quer que, como essa empresa está olhando para o mercado britânico, está fazendo esse esforço, esse investimento, e aí há o interesse do governo britânico ou do Reino Unido como todo atrair essa inovação, a gente coloca lá a empresa na frente, digamos assim, com algumas entidades para que ela possa conversar. O trabalho vai continuar sendo da empresa, não vai ser nosso. Mas aquele esforço, né, de barreira que ela vai ter que, sei lá, mandar um e-mail, descobrir quem é a pessoa, isso aí praticamente não existe, porque a gente está ali dizendo, olha, o governo britânico aqui no Brasil está trabalhando com essa empresa, a gente passa a ser o porta-voz para abrir a porta, né, e dizer assim, olha, vem, conversa com o órgão regulamentador para que você possa entender como é que esse ambiente britânico funciona e, consequentemente, aí você terá as oportunidades de experimentação, de teste, de evolução da tecnologia, para que o teu esforço possa valer a pena. Sim, para quem está ouvindo aqui, principalmente startupeiro aqui, sabe a dificuldade que a gente tem às vezes para acessar certos órgãos do Brasil. Tem informação correta, a coisa não fica clara e a gente tem um processo que eu acho que infelizmente foi um pouco nossa herança colonial, que eu quero falar com o rei. Bom, então beleza, quer falar com o rei? Vai lá falar com o seu roupeiro. O roupeiro vai levar para o chefe da roupa do castelo, o chefe da roupa do castelo vai levar para o duque, vai levar para o conde, que vai levar para o barão, e aí que vai chegar lá no príncipe, e aí chega no rei. Aí se o rei estiver de mau humor, fudeu, pode ir atrás de outro castelo e começar tudo de novo, né? Parece uma piada, né, Cris? Mas é isso, né? Quando você começa a tirar certos interlocutores, né? Isso facilita e muito, né? E isso uma das coisas que eu acho taca nessa interlocução, né? Tentar facilitar para não perder tempo com essas interlocuções. Então, esse é o meu recado, assim, para quem, pelo que eu tenho visto nessa jornada. E se eu puder complementar, Gilberto, acho que tem uma informação interessante aí, que é o seguinte: na prática, assim, mas como é que faz isso, né, Cristiano? Como é que a gente faz isso? Veja, obviamente que tem um passo a passo, não é simplesmente chegar e, quero agora testar minha tecnologia e a coisa vai acontecer. Não, existe um passo a passo a ser construído, mas que a gente pode orientar nesse processo, aqui do Brasil, não necessariamente lá no Equador. Então, a gente começa o processo, o nosso trabalho é fazer essa ponte, né, ligar aqui essa lógica da estratégia da empresa com o que é possível para se fazer no Reino Unido. E aí, o que é interessante é que a gente, antes de tudo isso acontecer, tem outras iniciativas que a gente apoia, né, para as empresas. Por exemplo, muita gente fala sobre missão, né? A gente entende a missão não apenas uma missão exploratória ou claro, de buscar oportunidades de negócio. Muitas das nossas missões, a gente tem a FinTech Week, que acontece em abril, a London Tech Week, que acontece em junho, que são missões, eventos em Londres, em especial, apesar que a gente vai para outras cidades também, mas que estão muito localizadas em Londres, onde a gente prepara uma agenda especial para grupos de empresas de tecnologia, para elas
a partir do trabalho que elas estão desenvolvendo com a gente, né, durante esse período, elas possam usufruir de um momento relativamente particular, não só de negócios, mas para desenvolver essas experiências localmente. Então, as missões elas são muito enriquecidas na hora que a gente tem empresas que já estão olhando para o mercado internacional, em especial para o mercado britânico, e estão falando com a gente, porque a agenda ela vem já pronta, sabe? Ela já vem, a missão ela não fica naquela coisa de, pá, o que é que eu vou fazer agora? O cara já vai sair daqui com uma visão de negócios, que a missão naturalmente vai estar do evento, mas também nas oportunidades de conversar com esses agentes locais, com essas instituições, então fica muito enriquecido. Sim, é diferente, pô, não é uma. Não vamos lá só fazer networking em festa, né? Vamos ser ou colher resultado. Outra questão também que eu percebo, eu tive 2 anos na Nanotech Week, foi aí que eu te conheci ano passado, esse ano eu tive de novo. Eu senti realmente essa receptividade, né? Mas eu queria, e eu até escrevi ano passado, artigo, quem quiser depois consultar lá no meu blog, né, sobre o Brexit, impacto para startups, que eu vi muito isso. E então eu queria ouvir de você, né? Porque o Brexit eu entendo que também impactou muito, né, para esse mercado da América Latina, esse redescobrimento da América Latina. Ou eu estou enganado? Não, você está certíssimo. E vou tentar contextualizar bem rápido, porque o Brexit ele teve no início algumas características. Bom, tudo começou pelo referendum, né? A população foi, votou e foi, tipo assim, foi definido o que ia acontecer. Só que a base da construção do Brexit, né? Ela lá atrás, tá? Vamos voltar agora alguns anos. Não necessariamente as pessoas que votaram tinham uma visão de mercado, e não é uma crítica, é uma realidade. Isso não sou eu, Cristiano, que está falando, mas, enfim, depois que passa, você consegue fazer fazer a análise. Foi muito baseada em notícias falsas sobre imigrantes, né? O quanto imigrantes estavam explorando o Reino Unido, aquela coisa toda. Infelizmente, aconteceu e ainda acontece em algumas partes do mundo. E isso fez com que a votação do referendum acontecesse pegasse, digamos assim, o Reino Unido, não vou chamar o governo, mas o Reino Unido desprevenido. Tipo assim, as pessoas foram, ninguém achava que aquele negócio ia passar, de certa forma, ninguém, estou falando de forma figurada. Mas passou e virou, tipo assim, decisão das pessoas. Quem foi lá e votou, prevaleceu. Para quem não foi, não votou, porque não era obrigado, e vai ter que ser acontecido. Então, sabe o ditado popular? Foi pego de calças curtas, né? Ninguém esperava que o negócio acontecesse do jeito que foi. E eles tinham que resolver. Então, na hora que isso aconteceu, houveram anos de preparação para tentar alinhar algumas questões. Houveram impactos, sim, houveram, ainda há alguns impactos, já foram mais negociados, já bastante coisas que tinham, digamos, áreas nebulosas de negociação com o mercado europeu foram negociadas, e algumas coisas que são mais complexas ainda estão sendo negociadas, mas aquele problema que inicialmente tinha existido, né, da preocupação, foi dissipado porque há uma necessidade tanto da Europa em relação economicamente ao Reino Unido e, obviamente, do Reino Unido em relação à Europa. Não tem como desassociar economicamente em várias direções. Só que aí tem alguns detalhes importantes. Bom, você pode olhar para o copo meio vazio e meio cheio. Então, assim, o que a gente vê é que o Reino Unido, obviamente, olhou, tentou não só trabalhar o copo meio vazio, porque era fato, mas tentar ver o que é que eu tenho, o que é que a gente consegue reconstruir a partir dessa decisão que pode ser benéfico para o contexto britânico em relação ao mundo. Na hora que o contexto político, né, econômico da União Europeia desaparecem, né, da estrutura de governo do Reino Unido, ou pelo menos não estão lá tão próximos, isso trouxe mais liberdade de decisão e de aumentar as conexões globais ou das relações bilaterais que o Reino Unido já tinha. O Reino Unido, como eu falei, é um dos países, uma das nações que historicamente mais desenvolveu relações bilaterais ao longo da sua existência. E muitas dessas, elas estavam, digamos assim, uma camada inferior, onde a camada da União Europeia prevalecia primeiro, né, em termos de regulamentação, em termos de relacionamento. Na hora que isso desaparece, o Reino Unido passa a poder negociar aí diretamente com os países que já tinham relações bilaterais em andamento, mais estruturadas, dentre eles, por exemplo, o Brasil, o México, aqui na América Latina, e outros países no mundo, que não, por exemplo, necessariamente que faziam parte da Commonwealth, que é o Commonwealth, que foram os países que têm uma relação histórica e econômica muito forte, como o Canadá, a Índia, né, e outros países, a Austrália, por exemplo, que tem a relação, até os Estados Unidos também. Mas essa camada da União Europeia, ela desaparece, e aí que traz à tona essa relação
bilateral mais forte, ou pelo menos com mais possibilidade de trabalho com os outros países. Isso abre uma janela grande de negociação para várias questões. Então, por exemplo, em termos práticos, aqui no Brasil, há uma negociação com o governo brasileiro. Entenda, o governo brasileiro, eu estou falando do governo independente de política, tá? Isso porque não é uma coisa localizada. Isso vai sendo negociado há bastante tempo e na medida que vai mudando os governos, cada um vai negociando do seu jeito. Aqui tem o DTA, que é o Double Taxation Agreement, ou seja, não duplicar a cobrança de impostos nos dois países. Se você tem uma empresa que opera no Brasil e que opera no Reino Unido, não faz sentido, não é saudável economicamente você taxar duplamente essa empresa, porque ela vai terminar, em vez de estar investindo, fazendo mais coisas, ela vai estar pagando imposto que de repente é importante que sim, mas não necessário da forma que é hoje tributado. Então tem uma lógica, né, de negociação que com o Brexit essas janelas apareceram e puderam ser negociadas com os países, entre eles o Brasil. Então, hoje, por exemplo, em termos práticos, o passaporte brasileiro, antigamente, se você era brasileiro e tinha um passaporte europeu, você usava, em geral, o teu passaporte europeu porque era mais fácil, você não queria enfrentar fila. Hoje dá tecnicamente no mesmo. Não faz a menor diferença você ter um passaporte europeu ou um passaporte brasileiro se você for aplicar, por exemplo, para um visto de trabalho. Você é avaliado pelo nível de qualificação, pelos critérios dos dois passaportes. Então, isso faz com que as opções sejam niveladas para todos de uma mesma forma. Isso é reflexo do Brexit, é o lado, digamos assim, positivo, né, um resultado interessante, onde as outras partes, obviamente, aí estão sendo tratadas e resolvidas. Então, sempre tem a metade do copo cheio e a metade do copo vazio aí da situação, mas eu acho que há uma habilidade aí do Reino Unido em saber lidar, né, com essas diferenças. Entendi. Não, super interessante, né? Então, ou seja, já tem houve realmente uma equiparação, tirou, como se fosse, tirou essa camada que burocratizava e dificultava o mercado bilateral, que é o grande período. Então, se a gente olhar realmente os beneficiados, né, com o Brexit, a gente sabe de questões políticas, mas a gente teve esse benefício, inclusive não sabia a tabelidade. O passaporte brasileiro foi equiparado ao europeu. E assim, ainda explorando um pouco essa estrutura legal e tributária, duas perguntas já em uma, né? Porque eu acho que você já me respondeu uma delas, mas tô entendendo então que é vantajoso, né? Criar essa nova entidade no Reino Unido, né? Não é uma subsidiária, não é uma filial, né? Não é Brasil filial, é uma nova entidade e já estou entendendo que não existe uma bitributação, tem esse acordo, né? Mas e como é em taxa de impostos para software no Reino Unido para as empresas brasileiras? Perfeito. Só um detalhe. Ainda hoje há a bitributação, porque o DTA ainda não entrou em operação. Existe um documento que foi negociado o governo britânico e o governo brasileiro, só que o governo, aqui no Brasil, o Congresso precisa votar para entrar como lei, né, digamos assim. Como o governo brasileiro está no processo da reforma Tributária. tributária, isso aí digamos assim, a reforma tributária, enquanto ela não avançar, isso aí é uma coisa que precisa acompanhar o que vai ser definido pela reforma tributária. Então, por isso que está aí ainda, mas está na mesa, digamos assim. Existe e há uma negociação muito intensa sobre isso, e é interesse do governo britânico com o governo brasileiro em resolver isso o mais rápido, a partir, claro, da decisão do Congresso em relação à reforma tributária. Fechado esse parênteses aí. Sim, o Reino Unido ele tem uma característica muito interessante. Aqui no Brasil, né, quem empreende sabe da dificuldade da carga, não só tributária, mas da forma de operar, né, da questão jurídica no Brasil, é tudo muito tem melhorado, mas ainda é muito difícil. A gente tem um processo, um jeito de trabalho pesado, complicado, né, e custoso. Bom, o Reino Unido é um dos países, e existe um ranking, que eu não me lembro agora o nome desse ranking, que ele mede usando vários parâmetros, não é só países que têm a facilidade de você fazer negócios. E aí, ou seja, abrir empresa, a questão dos impostos, incentivos, o ecossistema, como é que ele funciona. O Reino Unido é classificado como um dos primeiros no mundo, né? Então, e o que é que isso na prática significa? Essa lógica de trabalho que a gente tem aqui no Brasil, no Reino Unido, tudo é muito mais simplificado. Então, ah, algumas coisas que aqui no Brasil você precisa prestar conta, no Reino Unido ela não é que elas não existam, o próprio sistema presta conta para o governo sobre isso. Então, tira um peso individual e fala
para um ecossistema como um todo. Então, essa lógica, né, é uma questão mais sofisticada, que isso ajuda, né? Por um lado, ajuda, e é interessante. A gente, por exemplo, eu participo de muita palestra, obviamente eu levo muita empresa, e que fala sobre a questão, dizendo o seguinte: olha, o sistema do tributário no Reino Unido, se você não paga, se por alguma razão você não paga o devido tributo que você precisa, você não vai ser punido na primeira vez, você, dependendo do valor, óbvio. Mas se você, sei lá, errou alguma coisa, não prestou conta de alguma forma, o governo vai lá e diz: olha, presta atenção, você fez errado. Não, não, presta atenção que aqui está o problema. Então, ele te ensina como operar certo. Agora, se você recai no mesmo erro, aí a coisa tem. Então, isso é muito rápido, né? Não, não passa-se muito tempo para que essa forma de autorregulação aconteça e ensine como você trabalhar de forma simples, austera, né, austera dentro do processo e consiga fazer a coisa mais rápido. Então, quando você olha a questão da carga tributária no Reino Unido, ela é muito mais, ela é concentrada. Você não tem tanto impostos, né, que é o que o Brasil está tentando fazer agora, organizar aí a carga tributária nas empresas. Hoje você paga 25%, o que a gente chama de corporate tax, que é a taxa de um imposto corporativo da empresa, né, em cima do lucro e não da operação. Então, se você faz a receita lá, mas essa receita lá no encontro de contas, ela não gera lucro, então você não vai pagar, você só presta conta, você diz: olha, comprei tanto, gastei tanto, e gerei tanto de receita, a conta fecha aqui, mas isso aí não gera imposto, não há uma tributação em cima da operação. Aqui no Brasil a gente tem, né, impostos que geram em cima de determinadas operações, lá não tem. Você tem, em essência, só existem, em essência, né, quatro tributos que você tem. Tem a ver com a questão como se fosse um FGTS brasileiro, né, onde você paga o imposto para o conjunto ao governo com relação à questão trabalhista, o imposto de localização, que em alguns casos pode ser incentivado, então às vezes você não paga, a taxa corporativa, né? E um outro imposto que agora eu estou esquecendo, pedi desculpa, mas são quatro impostos em essência que eu acho que é o VAT, o VAT, o de operação, perdão, que você, na hora que quem paga na realidade é o consumidor, você recolhe esse imposto e depois você presta a conta para o governo. Então, é muito simples a forma de operar e você não precisa estar mensalmente prestando conta. Você presta conta no Reino Unido, por exemplo, a cada 3 meses e depois você faz um apanhado geral no final do ano. Então é muito mais simples, muito mais fácil. Você abre uma empresa pela internet, né? Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente já consegue também. Mas é muito mais simplificado. Você, em 24 horas, você tem o Companies House, que é o CNPJ britânico, e você pode estar operando. Então, o nível de facilidade para ter e fechar empresas no Reino Unido é muito alto, é muito mais fácil, muito mais prático. Então, isso torna aí um ambiente muito favorável para as startups, né, para as empresas. E aí, quando a gente fala startup, não só de tecnologia, startup, empresa pequena, né, empresa que está iniciando, e é o ecossistema como um todo que oferece essas condições para fazer a empresa operar de uma forma muito simplificada e com menos custo. Perfeito. Então, repassando então. Bitributação ainda existe, mas aguardamos uma breve e tão amarrado com a reforma tributária. O Bacana, no Reino Unido, é classificado como um dos locais mais fáceis de abrir e operar numa empresa. Quando você chamou uma coisa bem interessante, que é antes de você autuar uma empresa, você identificou uma falha, o governo, de forma ativa, ele notifica, né? Ou seja, é como existe uma coisa um pouquinho similar, uns órgãos que é o PAC, né? Você, olha, você tem que, em termos de normas e condutas, né, se ajusta. Eu vou verificar daqui a pouco. Se você tiver ok, beleza, né? Se não, o imposto 25% sobre o lucro. Em essência, então, quatro tributos, se eu entendi bem, um equivalente ao FTS, trabalhista, né? Localização, esse sobre o lucro e o VAT. Exatamente. Prestação de contas trimestral e anual. Acho que entendi, hein? Peguei o jeito, hein? É isso aí. Bom, e eu queria também ouvir de você um pouco, que convive nessa ponte, né? Quais as características desse mercado de tecnologia em Londres, né? E como se diferenciar da concorrência, né? E o perfil, se é um perfil mais B2C ou B2C no mercado britânico em comparação ao brasileiro, né? Mais três em um. Bom, vamos lá, por partes. O mercado britânico, ele é bem diverso, no sentido de que ele é bem maduro, então você tem aí uma concentração. Vamos pegar alguns números aqui, vamos tentar se a gente consegue visualizar. O tamanho do Reino Unido, fisicamente, geograficamente falando, é mais ou menos o estado de São Paulo.
Então, e aí você tem uma população de 60 milhões de pessoas, né, espalhada pela Irlanda do Norte, País de Gales, Inglaterra e a Escócia, que é o que forma o Reino Unido. Muitas vezes o pessoal confunde sobre isso, né? Esses países, eles têm que formam o conjunto, né, do Reino Unido, da nação, ele tem características muito diversas. E aí tem algumas questões que são muito importantes. Ao longo dos anos, ao longo da história do Reino Unido, o Reino Unido teve conexões e tem conexões com muitos países que hoje, atualmente, influenciam muito a forma de consumo no Reino Unido. Por exemplo, a Índia, né? Brinca-se que o prato tradicional britânico, o prato tradicional mais comido, né, que mais o pessoal come no Reino Unido, não é o fish and chips, né, mas é o chicken tikka masala, que é um prato típico indiano, né, caiu no gosto britânico e o que os britânicos realmente mais comem, né, e é um de origem indiana. Então, o prato típico britânico não é mais a comida fish and chips, mas sim o chicken tikka masala. Então, nessa diversidade, para exemplificar aí, existe um perfil de consumo muito variado, muito grande, né? E o que, naturalmente, estimula aí um mercado, não só em termos de percepção, de demanda, né? Que talvez em outras cidades, em outros países na Europa, você não tem essa diversidade. Não é que você não tenha, mas não tem a dimensão que essa diversidade tem, né? Quem tiver a chance, já teve a chance de ir a Londres, você fica impactado o tanto de línguas que você escuta dentro do metrô, saindo de um metrô para o outro, né? Porque é gente do mundo inteiro, o tempo inteiro, e é uma conexão realmente muito grande global. Bom, dito isso, isso abre oportunidades para virtualmente quase qualquer tipo de negócio, né? Isso não quer dizer que a escala que existe ali necessariamente ela vai ser suficiente para o que você quer fazer do negócio. Mas isso estimula consumos diferenciados. Então, tecnicamente, há um espaço para inovação, tecnologia, por conta que essa diversidade cria dentro do contexto britânico. Dito isso, aí vem isso é um pilar. Aí tem um outro pilar que a gente pode falar sobre formação humana, educação, talentos, né? E a questão de academia, acadêmica. O Reino Unido é a referência no mundo em termos de produção acadêmica, né? E não só a produção acadêmica, mas a transferência dessa produção acadêmica para o mercado. Então, eu já tive a chance de visitar alguns departamentos em Cambridge, que a boa e a feliz piada que eles fazem é dizer assim, olha, nesse departamento aqui tem mais prêmios Nobels do que alguns países. Então você imagina a dimensão do negócio. Então, assim, quando você junta essa diversidade de pessoas, essa capacidade de produção acadêmica, né, e esse contexto socioeconômico e político estável e regulamentado, você cria um sistema muito interessante para as empresas, né, para elas desenvolverem seus negócios. E essa diversidade, ela é mútua. Então, você tem setores que são mais prominentes, por exemplo, setor de serviços financeiros. Londres é a meca, é a capital na Europa de serviços financeiros. Ainda é, né? Mesmo depois do Brexit. Muita coisa está em Frankfurt e tem que estar mesmo. Acho que não precisa estar tudo num local só, obviamente. Mas a referência global é Londres. Então, você tem muita coisa para o sistema financeiro localizado em Londres. Muita coisa de e-commerce. O e-commerce no Reino Unido é o mais desenvolvido na Europa. Então você tem aí um B2C bem estabelecido. Você tem biotecnologia, né, que tá a questão de muita tecnologia focada para a parte da ciência humana, de produção de vacinas, de coisas desse tipo, que foram desenvolvidas. Inteligência artificial. Então, existe um número de áreas que o Reino Unido se destaca, que tem políticas públicas associadas e que torna aí um ambiente diverso. Então, em resumo, obviamente, isso não quer dizer que todos esses segmentos eles são proporcionalmente maiores, que têm oportunidades, mas ele cria um contexto muito interessante para que novas tecnologias surjam. Então, há espaço para bastante coisa, para experimentação. Quanto mais inovação tiver associado à tecnologia, ao negócio, mais interessante pode ser e para ser desenvolvido. Mas há uma diversidade, sim, de setores. Mas, em termos práticos, serviços financeiros, não, então, as fintechs, elas têm muito espaço no Reino Unido, porque não é só o mercado local, como eu falei, conexão global. A gente trabalha bastante com empresas da ciências da vida, ciências da vida é uma área muito, mas as health techs, as digital health, biotecnologias, biotechs, né, é uma área nanotecnologia também,
são áreas muito fortes no Reino Unido. Tudo que envolve inteligência artificial, o Reino Unido tem um dos maiores centros, o Alan Turing Institute, que fica em Londres, e outros centros espalhados em outros locais. Então, tem uma atuação muito, muito forte aí com inteligência artificial aplicada a várias outras questões, a vários contextos, e a questão de energia renovável. Então, o Reino Unido tem trabalhado, né, existe uma meta muito dura, muito perseguida pelo governo britânico de tornar realmente a economia limpa nas próximas décadas. Acho que vai ser muito provavelmente um dos primeiros países a ter a sua economia completamente limpa, né? Haver uma descarbonização completa. Então, você tem aí várias tecnologias que, né, a questão de mobilidade, a questão de cidades inteligentes, a questão de reuso, né, de materiais, enfim, são áreas que têm muito incentivo do governo britânico para a questão de descarbonização da economia. Então, essas áreas, né, junto com esses outros pilares que eu falei, tornam esse ambiente aí muito interessante para uma diversidade de empresas atuarem no mercado britânico. Nossa, muita informação, Cris, muita informação. Ou seja, realmente é um mercado bem diverso, maduro, muito legal essa abordagem na cidade. Pô, eu fui para Londres nos últimos anos, nos dois últimos 7, 8 vezes. Não tinha comido chicken tikka masala, já anotei aqui, né? A próxima vez eu não vou deixar de comer. Para mim, eu sempre deixar de comer fish and chips, agora, para aí, eu já vi que eu pequei, né? Vou pagar meus pecados, né? E essa diversidade que cria espaço de inovação. Desde a primeira vez que eu estive em Londres, em 2009, eu fiquei impactado realmente com essa coisa. O que é uma cidade global. As pessoas em São Paulo se orgulham, falam, São Paulo tem uma diversidade grande, tudo. Chega em cidades como Nova York, impacto é muito grande. Aí você, a coisa tá, as pessoas falando outro idioma o tempo todo do seu lado, né? Você fala, meu Deus, é impressionante. Impressionante também essa acadêmica, porque não é só questão de teoria, também essa questão sobre educação, preservar, né, essa paciência do britânico. Prêmios Nobel, né? Estou aí, começa o Nobel, faz, cria a fundação e no final virou uma referência. Eu acho que você destacou muito bem essas áreas muito fortes, tech, vida e AI e energia renovável. Fiquei surpreso. Esse papo tá bom, adoraria poder conversar também muito mais. Eu tinha mais um monte de perguntas, mas tudo bem. Eu acho que é bom deixar esse fomo na audiência, Zé. Vai poder entrar em contato com você, tá? Sabe que você é super solícito, né? Eu queria então pedir para você deixar seu último recado, né, porque você trouxe aí muito para esclarecer as pessoas do mercado de UK, né? Que eu sou um fã, não posso ter cuidado para falar, que eu tenho viés. Bom, primeiro te agradecer, Gilberto, pelo convite de fato, né, eu olhei aqui, o tempo voou, a gente falando aqui, passou bem rápido, mas eu fico à disposição, aí depois, se quiser fazer um capítulo 2 aqui do bate-papo, um episódio 2, estou à disposição. Acho que, assim, o Reino Unido ele está mais próximo do Brasil do que, claro, turismo é uma coisa que muita gente vai, gosta, passeia, né? Londres é uma cidade linda, não só Londres, outros locais, mas eu acho que a gente tem aqui uma grande oportunidade quando a gente olha de fato para uma ponte para fazer o uso dela para entrar num mercado que pode criar essa musculatura que as empresas brasileiras podem desenvolver para acessar outros mundos, outros mercados, né? O Reino Unido ele tem várias características de negócio que se aproximam muito da nossa. Eu lido com muitas empresas brasileiras que já fazem isso, então eu deixo o convite aqui aberto para que as empresas e as pessoas, empreendedores, enfim, que têm essa curiosidade possam fazer contato, possam perguntar e a gente tirar essas dúvidas e ajudar elas a construir essa visão de internacionalização. Isso não é um papo deslocado da realidade, isso precisa ser tratado como parte da gente, aqui no Brasil, o Brasil é um mercado muito grande, né? A gente, geograficamente, fisicamente falando, é um mercado que termina olhando muito internamente e às vezes a gente perde o bonde, e aí estou falando agora como um brasileiro, para algumas inovações que a gente desenvolve, porque a gente termina sendo consumido de uma certa forma positiva com a questão local, mas sem olhar o global. Então, eu deixo aí esse convite para ajudar a trazer aí meu 20 pences, não cents, mas 20 pences para o mercado britânico. Então, fico absolutamente à disposição e te agradeço aí esse bate-papo. Sim, e não tem como eu também um pouco complementar, porque eu acho que a gente dá 7 remadas hoje para fazer um pound ou sete. O mercado brasileiro ele enche o peito, o mercado é grande.
grande, nosso país é tal. Sim, certo? Nós ainda nos mantemos como geradores de commodities, preço local. E ficamos, o Brasil, acho que ele se destacou por décadas da história, trouxe muita diversidade que ajudou o Brasil. Só que o Brasil começa a perder essa diversidade, porque ele atrai muito menos pessoas. Tem que estar o Brasil se inserindo nesse mercado global. Tem que estar buscando. Nós, hoje, que ainda temos uma diversidade, nós vamos perdê-la. Eu encaro assim. Acho que eu sou um notícia que me deu empolgado. O mercado britânico tem que estar. Você, startupeiro, vídeo, tem, assim, fica esse conversar em missões, conhecer e se envolver, porque eu acho que ele é muito promissor para a gente e a gente tem que aproveitar a nossa criatividade. Sim, olha, Cris, o papo foi ótimo, você estourou muito o seu tempo hoje. Muito Tá bom. obrigado por ter aceitado esse papo. Muito obrigado à minha equipe aí que ajuda na sustentação para poder ter esse material, produzir, chegar às pessoas. E quem chegou até aqui, lembre-se, não esqueçam dos 3 Cs. Curtem, comentem, compartilhem, né? Nas redes sociais esse conteúdo. Senão, não vai chegar para mais gente. Muito obrigado. Obrigado.